5 livros que todo youtuber tem que ler. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Peter Coutinho. Meu nome é Peter e no vídeo de hoje eu vou te dar aqui 5 indicações de livros que eu considero que são essenciais para todo youtuber, tá? Esses livros, eles contêm uma quantidade de riqueza de conteúdo tão grande que em alguns casos, cara, ele tem mais conteúdo do que vários cursos aqui na internet, tá? Principalmente hoje em dia, né, que a gente tem muito curso que é, tipo, um verdadeiro lixo. Então, esses livros aqui são essenciais, vão te ajudar demais, sabe? Cada um, eu escolhi aqui, cada um ele tem uma área diferente, sabe? Ele tem algo que vai acabar te ajudando. Então, eu realmente espero que vocês gostem aqui desses livros. E sem mais enrolação, galera, vamos pegar aqui, tá? Eu tô com os livros aqui no lado. E vamos pegar aqui o primeiro livro, que é esse livro aqui, ó. A Única Coisa, certo? Eu espero que vocês consigam ver direito. A Única Coisa, do Gary Keslin. Cara, esse livro é espetacular, é talvez a minha melhor leitura que eu fiz esse ano de 2025. E esse aqui é aquele livro que, cara, faz tua cabeça explodir, tá? Faz tua cabeça explodir, porque ele vai falar coisas que, assim, ele não vai reinventar a roda, tá? Ele não vai, nossa, contou uma coisa que ninguém nunca ouviu. Mas ele vai te explicar de uma maneira tão simples e tão envolvente que tu fica realmente hipnotizado pelo conteúdo desse livro. Vamos lá. O nome eu acho que já é autoexplicativo. A Única Coisa é um livro que ele vai te explicar o poder de você escolher apenas uma coisa para focar na sua vida, sabe? É uma coisa que é o seguinte, você reduz aquela sua grande gama de possibilidades e foca em apenas uma única coisa. Você para de fazer coisas que não são... ou que são, melhor dizendo, que são inúteis, que não servem para nada. Então, por exemplo, hoje em dia, né, a gente tem essa super ideia de produtividade 100%, que você tem que saber de tudo ao mesmo tempo. Só que, cara, esse tipo de pensamento acaba trazendo pessoas que são generalistas. E essas pessoas, elas sabem de tudo um pouco. Mas elas não são experts e elas não conseguem se destacar em absolutamente nada. Então são pessoas que, cara... tudo que você perguntar, ela sabe um pouquinho, sabe? Mas se você pegar algo específico e você perguntar para essa pessoa algo específico, essa pessoa não vai saber, essa pessoa não vai ter um grande conhecimento, ela não vai ser um expert naquele assunto. Então, a única coisa, ele vai te explicar, ele vai te dar vários exemplos e ele vai te dizer como fazer e como focar em, de fato, uma única coisa. E aí você deve estar se perguntando, por que eu estou falando sobre isso, sobre recomendação de vídeo para o YouTube? É bastante simples, porque no YouTube, vocês têm que saber o seguinte, né? Eu acho que quem já é o YouTuber sabe, mas quem não é, ainda fica nesse tipo de pensamento. Todo mundo que está começando aqui no YouTube tenta abraçar diversas coisas. Então, assim, tenta fazer shorts, vídeos longos, live, e aí faz, por exemplo, vídeo de um nicho, depois faz de outro nicho, e aí vai fazendo um monte de coisa, e aí depois cria outro canal, mais um. Inclusive, eu tenho esse defeito, tá? Porque eu tenho mais de um canal. Então, cara, faz um monte de coisa, e aí às vezes acaba se concentrando em coisas inúteis. Por exemplo, perde horas e horas e horas para fazer, por exemplo, uma edição de vídeo super robusta. Sendo que quem entende do YouTube sabe que a edição de vídeo, cara, tá tipo entre as últimas coisas mais importantes. Existem outros temas, como por exemplo, tema de vídeo, conteúdo, comunicação, o título que você escreve, sabe, a qualidade que você tem na escrita. Esses pontos são tão mais essenciais do que esses outros. Então muita gente aqui no YouTube perde tempo com coisas inúteis, perde tempo fazendo coisas que não deveria, ou tentam abraçar tudo aqui no YouTube. E a Única Coisa, eu acho que é um livro que ele vai te ajudar não só aqui pro YouTube, mas como em várias coisas na sua vida, sabe? Porque, como eu falei, né, hoje em dia todo mundo tá querendo ser produtivo 100% do tempo, só que não tem como, cara. Você tem que escolher uma coisa e focar nela se você realmente quiser ter sucesso. Então, eu acho que esse livro aqui, ele fala muito bem disso, e como eu falei,
cara, é a minha melhor leitura de 2025. Então, até por causa disso, eu quis começar com esse livro, porque eu acho que é algo extremamente impactante. E se você quiser comprar, tá, esse livro, ele vai estar tanto aqui na descrição como no primeiro comentário fixado o link para você comprar. E aí, galera, tem outro livro aqui que também é um livro espetacular, tá? Espetacular, que é esse aqui do Scott Young, Ultra Aprendizado. Esse aqui foi uma das minhas últimas leituras, cara, e esse livro é incrível, tá? Esse livro, assim como A Única Coisa, ele não vai falar necessariamente sobre YouTube. Inclusive nessa lista só tem um livro realmente que é de fato sobre YouTube, mas ele vai te explicar como você fazer um ultra aprendizado, ou seja, como que você se torna expert em um assunto em uma quantidade de tempo mais rápida do que a maioria das pessoas. Então esse livro ele tem uma série de guias, não guias, ele tem uma série de pontos, né? São 9 pontos que ele vai te explicar exatamente como que funciona e como que se faz o ultra-aprendizado. Aqui no livro, ele, por exemplo, ele fala, o próprio autor do livro, ele explica que ele conseguiu aprender 4 idiomas em apenas um ano utilizando o método da ultra-aprendizagem. Ele vai contar como outras pessoas se tornaram mestres no xadrez com ultra-aprendizagem. Ele vai contar como pessoas conquistaram várias coisas na vida, subiram de vida a partir do método da ultra-aprendizagem. Esse cara mesmo, ele conseguiu fazer uma faculdade de casa utilizando apenas o método da ultra-aprendizagem. E aí, esse livro é espetacular porque você pode utilizar essas técnicas de ultra-aprendizagem justamente aqui no YouTube. Porque no YouTube você precisa ter várias habilidades, comunicação, sabe? Escrita de título, o próprio conhecimento que você precisa para você gravar os vídeos. E além do mais, o próprio canal do YouTube em si pode ser o teu projeto de ultra-aprendizagem. Então, esse livro é espetacular, cara. Inclusive, eu tô fazendo aqui um desafio de ultra-aprendizagem, que é um desafio fitness, tá? Não tem a ver com o YouTube, mas eu tô fazendo um desafio em relação a ultra-aprendizagem para, de fato, me desafiar. E, cara, esse livro aqui, cara, eu acho que ele pode mudar a tua vida completamente, sem brincadeira. E é mais uma recomendação e, assim, também tá disponível aqui, tanto no comentário fixado, como na descrição, para caso você queira comprar. Aí aqui, galera, a gente vai vir com um outro livro, certo? Que também é um livro que não tem a ver necessariamente com crescimento do YouTube ou com o YouTube, mas é um livro que, cara, foi minha última leitura e ele é um livro que ele te dá várias ideias espetaculares, tá? E aí até por causa disso eu acho que você tem que ler, tá? Eu recomendo demais. E assim, uma das principais ideias que esse livro traz é a ideia de que quanto menos expectativas você tem, mais feliz você é. E por que eu acho que vale a pena eu falar sobre isso? Porque aqui no YouTube, cara, nós estamos a todo momento concorrendo com outras pessoas. Seja diretamente como pessoas do mesmo nicho, ou seja indiretamente com pessoas que estão em nichos diferentes, mas que têm canais no YouTube. E aí, eu sei que principalmente para YouTubers que estão começando ou YouTubers pequenos, sempre fica aquele sentimento de comparação, cara. Sempre fica aquele sentimento de comparação. As pessoas sempre querem ter metas loucas. Então, assim, as pessoas querem... eu quero monetizar em 10 dias e aí no primeiro mês eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Então, sabe, esse tipo de coisa completamente maluca que não faz nenhum sentido. Então, assim... esse é o primeiro ponto que ele fala sobre você ter uma redução de expectativas, você, sabe, ser mais pé no chão. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. E além disso, tá, ele fala sobre diversas outras coisas. Além disso, outro ponto muito importante é que esse livro ele fala muito sobre números e sobre como as pessoas elas sempre querem, a partir dos números, terem certeza de alguma coisa, né? Então, as pessoas elas querem ter certeza que elas vão ficar ricas no YouTube, que elas vão crescer no YouTube em não sei quanto tempo, sabe? E aí elas vão ficar, poxa, elas vão se aposentar, blá blá blá, sabe? Um monte de coisa assim, loucura. Só que a verdade é que
você não tem como ter certeza de nada. Os números, eles não são 100%, eles não te trazem certeza. É óbvio que você vai ter algumas fórmulas, alguns tipos de pensamento que vão te deixar mais próximo do que outras. Isso é óbvio. É muito mais seguro, por exemplo, você investir em Bitcoin do que você investir em uma meme coin porcaria aí de meme, sabe? Então é óbvio, mas ao mesmo tempo não é certeza que você vai ganhar dinheiro com Bitcoin. Então, o livro ele também fala sobre isso, ele fala como utilizar essa questão dos números, ele fala como as pessoas estão loucas à procura de uma certeza numérica que não existe. Mas o principal ponto, cara, esse foi o motivo que eu acabei escolhendo trazer esse livro aqui nessa lista, foi que esse livro ele fala principalmente sobre a questão da comunicação. E ele fala como a comunicação é o que mais importa. Ele vai trazer um exemplo de um outro livro chamado Sapiens, que é basicamente o livro que mais vendeu na história do mundo, que trata sobre o tema da evolução. Só que ele comenta, né, que muitos historiadores, muitos cientistas reclamam que esse livro, na verdade, não traz nada de novo e é um livro que não faz sentido ter vendido. Só que existe sim uma lógica por trás desse livro ter tido tanto sucesso, que é a sua escrita. É uma escrita envolvente, é uma escrita que não é segregante, ou seja, não são apenas pessoas que têm um grande conhecimento nesse campo que vão entender. Não, todo mundo pode entender. Então ele é um livro que tem uma linguagem acessível, é um livro que todo mundo entende. Então é por isso que esse livro, no caso o Sapiens, fez sucesso. E aí ele vai falar como que a forma que você conta as histórias importa muito mais do que a história propriamente dita. Por isso que, de fato, eu quis trazer isso aqui, esse livro para o canal, cara. Por quê? Porque muitas pessoas, elas tentam reinventar a roda, sabe? Elas tentam criar algo novo, criar algo espetacular, mirabolante, mas, cara, a verdade é que o que importa mesmo no YouTube é, número 1, a comunicação e a forma de que, como você pega um assunto que já foi falado outras vezes de uma forma diferente. Então você faz aquela embalagem, aquele empacotamento de uma forma diferente, uma forma única. Então se você for pegar aqui, por exemplo, cara, todo o canal do YouTube, tá? Todo o canal do YouTube, por exemplo, que fala sobre crescimento de YouTube, não traz nenhuma ideia nova, tá? Não traz nenhuma ideia nova, nem eu, nem qualquer outro canal. São ideias recicladas, mas cada canal vai trazer essa ideia de uma forma única com base na sua experiência, com base na sua comunicação. E é a partir disso que esses canais conseguem sucesso. Então, eu trouxe esse vídeo, cara, eu trouxe esse livro, melhor dizendo, para esse vídeo, porque ele pode te dar várias ideias sobre diversos campos diferentes, mas principalmente, cara, voltado para o YouTube a sua comunicação, a forma como você conta uma história é muito mais importante do que o assunto propriamente dito. O quarto livro, tá? Por sinal, obviamente que esse livro também tá na descrição e no primeiro comentário fixado o link. O quarto livro é um livro mais clássico, é um livro que com certeza vocês já ouviram falar e talvez vocês já leram, que é o livro O Poder do Hábito. Esse é um livro muito padrão porque ele é muito conhecido, ele é talvez o livro mais conhecido dessa lista, e ele vai falar principalmente sobre como hábitos existem, como que eles podem ser benéficos e maléficos, e como que você pode substituir esses hábitos, como que funcionam, etc. E por que eu trouxe esse livro para cá? Porque o YouTube, você precisa ter um hábito de produção no YouTube. Você não pode depender da sua inspiração para produzir vídeo no YouTube. Por quê? Porque vai ter dia, cara, que você vai estar super inspirado, sabe? Você vai fazer assim, nossa, agora eu quero gravar um monte de vídeo e eu vou postar e eu vou ficar rico e aí eu vou criar não sei quantos vídeos. Aí, depois que você posta, você vê lá os seus resultados que foram baixos e tal, né? Você fica triste e aí você passa um tempão, algumas semanas sem postar de novo, até que bate de novo assim aquela inspiração e você volta a criar conteúdo. Então, o YouTube não funciona assim, tá? Não funciona assim. Você precisa ter uma constância. Sabe aquela palavra que todo mundo fala, né, aqui no YouTube? Constância, constância, constância. É isso, cara. É hábito. Você precisa saber. Poxa, se eu vou gravar um vídeo na semana, toda semana eu tenho que gravar um vídeo.
Toda semana eu tenho que gravar o vídeo. E aí, como que vai funcionar? Primeiro eu preciso do tema, eu preciso do título, da capa. Aí depois eu vou fazer o roteiro. Seja o roteiro realmente escrito ou seja tópicos. Eu, por exemplo, faço só tópicos. Você faz lá o roteiro, depois você grava, depois você edita, aí você posta. Então existe toda uma sequência, de hábitos. E você precisa fazer isso regularmente todas as semanas se você quiser de fato ter conteúdo e crescer aqui na plataforma. Não adianta, cara, você ter uma super inspiração assim em um dia ou em uma semana e você postar vários vídeos e depois você simplesmente esquecer o seu canal. O seu canal não vai crescer, cara. Sabe? Não vai crescer, não adianta. Então, O Poder do Hábito, ele é o livro que eu escolhi justamente para falar sobre isso, cara. Você precisa ter um hábito de criação aqui no YouTube. E o último livro que eu vou falar aqui, né, inclusive O Poder do Hábito também, obviamente, tá aqui no primeiro comentário fixado e na descrição. O último livro que eu quero falar aqui é sobre um livro que está aqui no Kindle, certo? Tá aqui no Kindle. E esse é justamente o único livro que fala de fato sobre YouTube, que é a fórmula do YouTube, tá? Esse livro, ele foi produzido, foi escrito e lançado em 2021, e ele foi lançado aqui no Brasil em 2022, e ele teve uma atualização também em 2022. Então, ele é um livro bastante atualizado, melhor dizendo, e bastante utilizado também, né? Porque ele é um livro literalmente completo sobre o YouTube, cara. Ele vai te explicar desde os primórdios da criação do YouTube até como que você utiliza, como que você faz título, como que você faz capa, como que você faz o melhor título, o melhor vídeo possível, como que você monetiza de outras formas. Cara, aqui, sem brincadeira, na fórmula do YouTube, tu tem literalmente um curso completo na palma da tua mão. Tá? Então, assim, isso aqui é muito mais complexo do que muito curso aqui no YouTube. Inclusive, tem muito curso no YouTube que tenta copiar esse livro, tá? Tenta copiar esse livro. Então, assim, é algo realmente muito complexo. Então, esse é o único livro que, de fato, fala aqui sobre crescimento do YouTube. E é um livro completo, cara. Olha, sem brincadeira, tu pode simplesmente comprar esse curso aqui e nunca mais comprar um curso. Na verdade, deixa eu falar as coisas erradas. Tu pode literalmente comprar esse livro e nunca mais comprar um curso aqui na plataforma, tá? Porque ele vai te explicar tudo, os mínimos detalhes sobre o que é que você precisa para crescer no YouTube. Inclusive, tem muito youtuber grande aí que utiliza, assim, tudinho, sabe? Faz uma checklist completa desse canal e faz sucesso. Então, a fórmula do YouTube é um livro obrigatório, cara. E todos esses livros que eu falei aqui vão estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado o link para vocês comprarem, cara. E eu recomendo demais, cara. Não é besteira. Eu li todos esses livros, cara. E todos esses livros são espetaculares. Se você puder comprar só um, olhando pela perspectiva, né, do YouTube, eu recomendo a fórmula do YouTube, porque de fato ele é o mais focado no YouTube. Mas se você puder comprar só um, no geral, eu vou recomendar a única coisa, porque de fato foi a melhor leitura que eu tive nesse ano e é um livro que, cara, explode a tua cabeça, assim, de maneira total. Mas fica aqui, obviamente, a recomendação dos 5 livros, porque são 5 livros incríveis e vão te ajudar completamente, são obrigatórios aí para todo youtuber, não só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, e, cara, recomendo demais. Então, galera, esse foi aqui mais um vídeo no canal Peter Coutinho, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui o like se você gostou e, cara, eu vou pedir a tua ajuda, deixa aqui nos comentários algumas recomendações de livros também que vocês acham que podem ajudar aqui outras pessoas que criam conteúdo aqui no YouTube. Então, muito obrigado, a gente se vê até a próxima e tchau!